Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo, só um minuto, problema técnico aqui com o suporte, nada incomum na primeira live. É isso aí, pessoal, boa noite, tudo jóia? Estamos aí então para a gente falar hoje sobre as hipóteses da sucessão, né? Falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre holding, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou fundador da Control Gest, né? Estamos aqui hoje recebendo em parceria o Dr. Nilson, advogado. Ele quer se apresentar aí, Nilson? Sim, sim, obrigado. Bom, para quem não me conhece, sou advogado, atuo aí na área, especialmente na área de contratos, né? É a área que eu mais me identifico, é a área que eu mais trabalho, e dentro dessa área, a gente conseguiu alinhar, junto com a Controgest, alguns serviços bem legais aí, que envolvem o direito societário, o direito da contabilidade, a minha formação, né, acadêmica, além da formação de bacharelado em direito, também sou especialista em direito corporativo, então esse conhecimento que veio aí da academia também me proporcionou bastante técnica aí para trabalhar no direito empresarial em si. É isso aí. Show de bola, é isso aí então, pessoal. Então a ideia é a gente fazer uma introdução hoje aí, falando um pouco sobre as hipóteses, né, de sucessão, as problemáticas aí, depois a gente vai trazer uma explanação aí sobre a holding, né? E essa vai ser a primeira de uma série de lives que nós vamos estar fazendo, né? Hoje é a primeira, a próxima vai ser na próxima quinta-feira. Pode salvar na agenda aí, nós vamos deixar um lembretezinho. E tiver alguma dúvida aí, pode ir mandando, a gente vai ver se no final dá tempo de responder. Se não, pode ir mandando depois nas DM, também nós vamos respondendo. Vou ver se abre uma caixinha de pergunta também aí para a gente ir respondendo as dúvidas de vocês. Beleza? Então é isso aí. A gente nas hipóteses de sucessão, né? A gente vai ter lá o primeiro mais comum, mais conhecido, inventário, né? Que é quem não fez um planejamento não vai ter como fugir do conhecido inventário, né? Quem já passou sabe um pouco das dificuldades. Mas acho que o Nilson pode falar um pouco aí para nós da área jurídica e como que é os trâmites. Exatamente. Quando a gente fala em hipótese de sucessão, né, para traduzir essa palavra um pouco difícil, talvez para alguns, a gente está falando das formas de você deixar esse plano, né? Após a tua morte, automaticamente abre-se a sucessão do teu patrimônio, daquilo que você deixou em vida. Então, a gente vai tratar aqui das hipóteses hoje válidas no direito brasileiro, né? No nosso ordenamento jurídico, que não deixam de implicar diretamente na parte tributária. O Felipe vai poder falar cada uma das hipóteses aí vai poder tratar um pouco também. Mas iniciando ali pelo inventário, como o Felipe falou, o inventário é uma das formas aí da gente suceder, né? Da gente trabalhar com aquilo que foi deixado pela pessoa após a sua morte. O inventário, inicialmente, já se pensa num processo judicial, né? Mas, na verdade, a gente tem duas hipóteses de inventário hoje dentro do nosso ordenamento. A primeira delas é o judicial comum, já conhecido, mas temos também agora, há algum tempo já bem difundido aí, o inventário extrajudicial, que é aquele que você faz no cartório. Eu vou começar falando um pouco aqui sobre o inventário judicial, que é um pouco da área do advogado, né, a área do direito, explicar de uma forma bem sucinta, bem superficial, o porquê que existe o inventário e como que a gente trata. Então, imaginamos que a pessoa veio a falecer. Automaticamente, se a gente estiver pensando numa sucessão através de inventário,
vai ser feita uma coleção de bens, né? Vai ser feita basicamente uma lista de todo o patrimônio que foi deixado para aquela pessoa. Então, o patrimônio a gente pode pensar em absolutamente todos os ativos, né? Tudo que tiver de ativo da pessoa, não só imóveis, mas veículos, bens móveis, títulos, direitos, né? Nem sempre você tem um patrimônio que é materializado. Às vezes você tem simplesmente um direito, você tem um contrato que a pessoa ia te entregar alguma coisa, não necessariamente dinheiro, você tem um direito não E até mesmo material, né? empresas, né, doutor? E A gente vê muito isso tudo, na contabilidade aqui de vir a falecer o administrador da empresa, né? E a gente às vezes tem que passar por um processo de inventário e o juiz tem que designar um administrador nesse período, tudo mais. Às vezes quando tem algum conflito entre os herdeiros. a empresa é um ativo. A empresa é um ativo, ela é um patrimônio, né? E ela é considerada, no âmbito da pessoa física, ela é considerada um patrimônio móvel, né? Porque o que você tem de patrimônio da pessoa física dentro da empresa? Você tem cotas ou ações, né? Se a gente estiver falando da SA. Essas cotas ou ações, elas são ativos, bens móveis, né? Elas vão estar sujeitas aí nessa lista de bens que vai lá para o juiz em um processo de inventário. Bom, dentro do processo de inventário, o que vai acontecer com essa lista, né? A gente vai ter que seguir dentro do processo o Código Civil. Vai ter que haver a divisão desse patrimônio, vai ter que ter a partilha desse patrimônio. E aí entra planos de partilha, aí entra todo um procedimento descrito ali no Código de Processo Civil, e também já bem conhecido que o processo de inventário não é novidade para nenhum advogado, ele é um processo um tanto quanto moroso, demorado, mas basicamente se vai fazer a lista de bens e vai fazer os planos de partilha e vai ter, consequentemente, no final, havendo aprovação de um plano de partilha, ou seja, o que é o plano de partilha? Né? A divisão desses bens, seja da empresa, das cotas da empresa, do patrimônio, dos imóveis, para todos os herdeiros. Né? Havendo a aprovação desse plano de partilha, consequentemente, se tem a exigência do pagamento do imposto, que no caso que a gente está falando do IPCMD, né, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, e depois o encerramento desse inventário, com todas as averbações necessárias. Mas o que é importante dizer, né, dentro do inventário, falando assim, parece muito simples, muito rápido e fácil. Mas, na verdade, 99,9% dos casos não é assim, né? O que a gente vai ter dentro do inventário, principalmente ali quando eu falo de plano de partilha? A gente vai ter discussões, né? Porque o Código Civil ele tem uma lista lá que fala para nós quem são os herdeiros necessários, né? Então, esses herdeiros aí, necessariamente, eles vão ter que receber uma cota parte por uma divisão que a própria lei estabelece de cada patrimônio que foi deixado, né? Dessa coleção de bens que foi listado no processo, cada um vai receber uma parte e existem discussões, né? Podem surgir diversas discussões ali. O que É vai muito ficar comum, com o né, a quê? gente ver Às vezes o esses processos se arrastarem por anos, né, doutor? A gente conhece aí na prática, aí, esses processos costumam demorar muito tempo, principalmente quando há a discussão, né? E, geralmente nesse período bens ficam bloqueados, né? Tem tudo isso. o que a gente tem é o seguinte: enquanto o processo estiver tramitando, você não consegue fazer nada para aquele tipo de patrimônio. Né? O inventariante, obviamente, vai poder explorar, tirar aluguel, etc. Mas ele não consegue vender, alienar, dar andamento nesse patrimônio. Né? E depois tudo que está contas também dentro do processo. E as brigas, as discussões e o que torna o processo moroso, com um tempo muito grande, vem da onde? Vem principalmente de dois fatores. O primeiro deles é a divergência entre herdeiros. Né? Somos em três herdeiros, três imóveis de R$ 1 milhão cada um. Parece muito fácil. Cada um fica com o imóvel, está tudo certo. Só que aí todos eles querem um imóvel X, não querem um imóvel Y, Z. Ou seja, começa aquela discussão para saber quem vai ficar com o quê. Claro, estou dando um exemplo muito superficial aqui, porque a gente pode ter N discussões, né? Tem uma viúva meeira, um viúvo meeiro, que vai poder ter um percentual um pouco maior, dependendo do regime de casamento que tinha com a pessoa que faleceu em vida. Então começa toda aquela celeuma,
aquela briga, e isso torna o processo mais moroso, porque o juiz precisa decidir isso, e para decidir ele precisa de recolher documentos, instruir o processo, que a gente chama, que é, né, fazer prova dentro do processo. E o segundo motivo, que também protela muito o processo de inventário, é o pagamento do imposto. Até 2014, a gente tinha uma legislação um pouco diferente. Uma legislação que falava que para iniciar o processo de partilha, para iniciar, depois que você apresentava as primeiras declarações ali do processo de inventário, você já tinha que pagar um imposto. Agora é diferente, né? Deu uma afogada. Bom, você vai pagar o imposto lá no final, quando decidir, Inclusive, né? dividir. Só que o imposto vai ser dividido. O juiz ele pode autorizar a venda de um bem, né, doutor, para poder estar sanando esses custos aí. Exatamente. Sim. Bom, digamos que a pessoa tem um imposto para pagar lá que não é muito difícil a gente observar, no valor de 30, 40, 50 mil reais. Nem toda família, nem toda pessoa tem isso disponível, né? Esse patrimônio, esse dinheiro disponível em caixa, na conta lá para pagar. O que acontece? O juiz vai lá e pega um pedaço do imóvel, ou um imóvel, e para pegar um pedaço do imóvel, o imóvel é um bem indivisível, ou seja, vai ter que vender o imóvel todo, pegar um pedaço dele e o restante depositar lá na conta judicial. Isso, exatamente. Dentro do processo, a gente vai ter uma avaliação judicial, nem sempre a avaliação judicial feita por oficial de justiça, ou até por oficial de justiça, que é a mais comum, ela nem sempre vai estar muito próxima do valor real do mercado. E você também não consegue discutir muito, né? Porque depende de autorizações judiciais. Você chega para um vendedor, para um comprador, né? E fala para ele, ó, tem um imóvel para vender, tá tudo certinho, é só você assinar aqui, eu vou levar lá para o juiz, o juiz vai fazer. Não, cara, não, peraí. Eu quero comprar o imóvel, vou lá no cartório assinar e tá certo, eu estou pagando a vista, o pessoal pode, né? É um imóvel corretíssimo, né? Então, você perde poder de barganha na hora de vender aquele imóvel, ele está famoso enrolado judicial, e você perde valor de avaliação. O pessoal não gosta de comprar coisa errada. Então, você perde poder de barganha, você perde valor de avaliação, isso diminui muito o valor do teu imóvel. E, além disso, você não vai mais, a família não vai mais ter aquele imóvel. Muitas vezes a família tem um imóvel só, um imóvel só, ou seja, é o imóvel onde eles residem, de repente, né? Até isso pode acontecer, uma subdivisão, um imóvel muito grande, uma quadra inteira, subdivide esse imóvel, vende a parte subdividida, recolhe seu dinheiro, ou seja, a família perde patrimônio, né? E quando, você me desculpa, eu não sei se você concorda com isso ou não, Felipe, mas para mim, eu tenho que quando a família ela perde um patrimônio imobilizado, um imóvel, principalmente, que foi fruto da construção do patriarca, dos patriarcas, né, da família como um todo, eu acredito que essa perda automaticamente caracteriza uma redução de classe social. Porque, veja, se a gente tem uma pessoa, uma família com 4 imóveis, perder um imóvel pode já ser motivo suficiente para aquela família ser reduzida. Aí, a própria divisão, né? A própria divisão muito também a afetar a estrutura patrimonial da família. Muitas vezes cada um vai para um lado, quando não existe um planejamento, não existe nada definido, né? Então a própria divisão já vem a afetar. Quando a gente ainda acaba tendo a perda de um imóvel, né, tem que vender para pagar e tal, ainda é pior. Isso é o que nenhum patriarca quer ver, né? A família mais pobre do que estava quando ele estava em vida, né? Isso é a grande preocupação dos patriarcas. Exatamente. Então, assim, o inventário judicial, superficialmente, ele é isso, né? A gente tá, claro, a questão do imposto ali que você falou, né? O pessoal que não conhece, nunca passou por um inventário, né? Quanto que é o imposto disso, né? A gente tem lá o ITCMD, né? Que é o imposto de causa-mortes, né? Ou doação. E aí, como é que ele funciona? Ele é estadual, então ele é difícil de afirmar um valor exato, não um percentual. Mas a gente tem, por exemplo, no Paraná, ele é de 4%. 4% sobre o quê? Sobre esse valor que foi apontado lá no inventário. Uma problemática que, às vezes, quando estão brigando ali os herdeiros, né? Eles acabam tentando majorar esse valor. Ah, não, esse teu imóvel aí vale muito mais. Ah, aquele imóvel lá vale mais. Eles ficam jogando esse valor para cima para poder fazer a divisão, para não sair perdendo, né? E aí, no final, a hora que chega a decisão, beleza, a gente vai aplicar a alíquota ali. No Paraná é 4%. A gente tem estados aí. No Brasil é permitido de 2% a 8%.
Federal, né? Então, cada estado escolhe suas alíquotas. A gente tem alguns estados que varia a alíquota dependendo do valor, mas a gente tem, por exemplo, ali São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores, vai ficar em 8. A gente tem as mais baixas ali, o Amazonas com 2, Tocantins que vai de 2 a 4, mas é em base isso daí, né? O Paraná, quando a gente está aqui, ele fica nesses 4% o imposto ICMD sobre o valor, né? E acaba ficando bastante, né? Parece que é pouca coisa, mas que o pessoal está desembolsando, né? Primeiro que ninguém tem isso disponível, né? Não vai estar reservado ali, tá aqui o dinheiro para fazer. E muitas vezes o imóvel até ele fica sem fazer a herança, sem fazer a sucessão, por conta de não ter a disponibilidade desse valor, né? Sim. E dentro do inventário, partindo dessa questão aí de tributação, que você falou, Felipe, o inventário judicial, o que ele atrai? Ele atrai a necessidade de você avaliar o imóvel. Por quê? O juiz ele não vai aceitar que você fale quanto você pagou no imóvel em alguma época, quando você comprou ele, ou que você avalie, ele vai querer que ele avalie. Então, você tem duas hipóteses, né? O inventário ele é consensual, todos os herdeiros estão de acordo, valor de avaliação venal, né? Seria, hoje a avaliação venal, apesar de não ser esse o significado, a gente conhece a avaliação venal pela avaliação da prefeitura, né? Mas, como a gente tinha falando antes, como muitos inventários, a gente tem problema de discussão, né, divergência entre os herdeiros, e as pessoas, nem sempre só os herdeiros, né, as pessoas que são legítimas para receber alguma cota parte ali do inventário. Essa discussão, ela traz o quê? A necessidade do juiz mandar avaliar o imóvel. Então, lá dentro, o juiz vai mandar um oficial de justiça, um avaliador, um técnico dessa área, para avaliar os seus imóveis. Então, isso vai ficar muito próximo, o valor deles, para fins de cálculo do IPCMD, inclusive, vai ficar muito próximo de mercado, né? O valor que eles valem hoje, não o valor que você comprou ou o valor que você pagou na construção, não, vai ser o valor que eles valem hoje, de mercado, né? Isso inflaciona muito o pagamento do imposto, né? E que outra opção que nós vamos ter lá então, né, nas hipóteses? Além do inventário ali, o já conhecido inventário, a gente vê muitas famílias tentando fazer um planejamento, né, que eles falam, vamos fazer a doação em vida, né? Então, enquanto o patriarca ainda está vivo, ele tenta de alguma forma transmitir isso para os herdeiros da forma que ele acha justo, meio que tentando conversar, né? Ele sabe como é que eu vou deixar isso aqui para fulano, mas é que assim assado, né? Muitas vezes os herdeiros têm que aceitar porque o pai está ali, não tem muito o que fazer, né? E eles acabam fazendo essa transmissão em vida mesmo, né? Tentando liquidar com tudo antes de morrer. E a gente acaba achando várias problemáticas no meio desse processo aí também, né, doutor? Você pode contar um pouco da experiência que você tem na parte do direito aí, né? Quando acontece a doação em vida. A doação em vida, o que ela é? Ela é o famoso usufruto, né? Que o pessoal conhece. Você doa, né? Você tira do teu nome, doa para o teu filho e coloca uma reserva de usufruto. Ou seja, vou usar, fruir, né? Vou utilizar desse imóvel, vou plantar se for imóvel rural, vou morar se for imóvel residencial, eu vou alugar, né? Se for imóvel residencial, enquanto eu estiver vivo. Na minha morte, o usufruto vitalício passa automaticamente a ser do meu filho esse imóvel. Qual que é o problema alguns problemas que a gente vai ter nessa doação em vida, que é basicamente a pessoa tentar tirar tudo que ela tem no nome para passar para os filhos, para não precisar ninguém passar para o inventário depois. O principal que eu vejo é a falta de controle, sabe? Vou citar algumas situações. Você doou para o teu filho. Você tem um filho só. Doou 3 imóveis que você tinha para ele com reserva de usufruto. Mora em um, aluga os outros 2, tá tudo certo. Ele segue a vida dele. A tua esposa engravida. E aí? O que vai acontecer? Você tem mais um filho. Você tem mais um herdeiro legítimo. Mais uma pessoa para receber uma parte da tua herança. Mas você já doou, antecipou tudo isso para um e o outro que nasceu vai ficar com o quê? E aí a gente tem a hipótese, juridicamente falando, que a gente chama de adiantamento ilegítimo, que é ilegal, né? Se você recebeu de forma adiantada, você não vai participar do resto. Se você recebeu tudo de forma adiantada, você vai ter que devolver a cota parte dos seus outros
irmãos ou herdeiros, que seja, que são os legítimos a receber também. Então, já é uma problemática. Uma hipótese de falta de controle. E fora também a questão de falta de controle, vamos falar assim, a lato senso mesmo, né? Você ter o comando, né? Poder fazer o que quiser com aquele imóvel, alienar, vender ele, tudo isso você vai depender sempre boa da vontade, né? da A tal da boa vontade do filho, né? Isso acontece muito, né? O pai, quando ele está ali de posse dos bens, né? O pai, a mãe, o patriarca, a matriarca, eles acabam lá, tá em posse, ele está ali, ele está mandando, né? Ele está dando ordem. Ele transfere para os filhos, vou deixar o usufruto e tal, mas a partir daquele momento ali o tratamento já começa a ser diferente, né? Ele começa a depender da boa vontade mesmo dos filhos de fazer aquilo, né? Já está transferido, por mais que tenha usufruto, começa a ficar mais complicado, né? Eu poderia citar aqui para você pelo menos mais 6 hipóteses aí de problemas que a doação em vida tem. E novamente, a gente não está aqui só para falar dos problemas, né? Mas é que, infelizmente, na minha visão, eu acho que o do Felipe também é assim, essas hipóteses que a gente está citando aqui, elas só têm problemas, né? Porque elas não dão uma solução. E não foge do imposto, né, doutor? Porque também, quando às vezes a pessoa pensa, vou doar em vida, mas daí eu não vou pagar o imposto. Não. O IPCMD, ele incide sobre doação também. Então, se ele for doar esse imóvel para o filho, ele vai pagar o imposto da mesma forma. IPCMD tem o D no final. O D é de doação, né? Ou transmissão, causa morte, ou doação. Então, o D está ali por algum motivo, ele vai incidir. Então, a gente tem essa problemática na doação também. Claro, eu falei, a gente poderia citar diversos outros problemas que a doação pode trazer aqui, mas aí a gente precisaria falar de cada assunto, uma hora e meia só falar de doação. Vamos partir para o próximo aqui, uma outra hipótese bem comum. Essa acho que é a mais comum, que é das mais antigas, né, que existem. Hipótese daí você preparar essa tua sucessão, essa tua partida aí para outro plano. O testamento, eu acho que, na verdade, a gente não vê tanto, né? Acho que ele existe muito na cabeça das pessoas, né? Sei lá, o cara vem em novela, vem em filme, né? O cara deixou um testamento, vai ter que obedecer o testamento, né? O patriarca ameaça, não vou deixar um testamento, você vai ver. Então, eu acho que existe uma ideia de que você pode pegar um pedaço de papel e escrever o que você quiser ali, e de repente aquilo vai acontecer. Porque é o que a gente acaba vendo aí nos filmes, né, na TV, eles tratam dessa forma, mas não é bem assim que funciona o testamento, né, doutor? Esse tipo de declaração de vontade, que é, né, o que a gente chama juridicamente, que é você escolher quem vai ficar com o quê, dividir o teu patrimônio em vida, ele tem cabimento, é uma hipótese legal do Código Civil, mas ela só é cabível através de escritura pública, né? Você vai fazer isso, o testamento ele é um documento público, gravado num cartório específico para isso, ou seja, vai ficar registrado lá de forma vitalícia, até que você venha a suceder, né, a efetivamente falecer, e daí os seus herdeiros fazer uso desse documento. Mas o que é importante lembrar sobre o testamento é o seguinte: o testamento ele serve muito, e eu acho que talvez tenha sido essa até a vontade do legislador na hora de fazer o Código Civil, e eu acho que talvez em algum momento do mundo aí as pessoas perderam essa percepção. Ele existe para dividir uma coisa mais pessoal. Então, quando a gente está falando lá da avó que quer deixar o anel de noivado dela para a neta mais velha, são situações assim, muito pessoais, né? As roupas, é uma coisa muito pessoal, muito particular mesmo, e que não necessariamente reflete você dividir tudo que você tem, todo o seu patrimônio, em vida através do testamento. Mesmo porque, embora você possa fazer essa divisão, você não vai poder desrespeitar os limites da lei. Né? Então, a gente tem 50% hoje na legislação brasileira, né, ela prevê assim, 50% do seu patrimônio, você obrigatoriamente vai ter que deixar para os seus legítimos, que estão lá descritos no código. Ou seja, não vai poder
Isso em qualquer testar, hipótese, né, não doutor? A vai gente não poder consegue fugir colocar disso em isso. hipótese alguma. Inventário, doação em vida, testamento, a própria holding. A legítima a gente não vai conseguir escapar dela em hipótese alguma. Mas eu sempre chamo a atenção de estar falando de testamento, porque o testamento na cabeça da pessoa ela é assim: eu posso fazer o que quiser, eu posso colocar, fazer um testamento que eu quero que fique tudo com a fulana. É muito comum a gente ver a pessoa falar assim: meus filhos me abandonaram no final da minha vida aqui, a minha sobrinha que me cuidou, eu vou colocar um Quem testamento que eu cuidar quero de que fique mim tudo vai para ficar ela. tudo bem. Não pode. Infelizmente não pode. Quem cuidar de mim é uma frase maravilhosa. Quem cuidar de É mim um cuida todo mundo. concurso, né? Vai A ser bem gente vai cuidado. estudar bastante para cuidar. Então, o que vai acontecer? A pessoa pode testar, né? E esse testamento ele vai ser nulo de pleno direito. 50% do patrimônio vai ter que ir para as pessoas respectivas que estão lá no Código Civil, os herdeiros legítimos que a gente chama, e não vai ter como fugir disso. Né? Mas esse é o principal problema jurídico do testamento? Não, eu acho que não. Até porque é o seguinte, é bem simples de entender. A gente está falando de inventário judicial até agora, né? E eu falei que existem duas hipóteses, o judicial e o extrajudicial. Quando você tem testamento, não quer dizer que quando você falecer, os seus herdeiros não vão precisar fazer inventário. Muito pelo contrário. Se você deixar um testamento, obrigatoriamente os seus herdeiros vão ter que ingressar com ação judicial, vão ter que ingressar com um inventário judicial. Porque o inventário extrajudicial só tem cabimento na hipótese de não existir um testamento. Então, assim, esse é acho que o principal problema do testamento. Ele não resolve absolutamente nada, porque se você quer fugir do inventário pelas problemáticas que é um inventário que a gente estava falando antes, o Vai testamento entrar no é a inventário, pior delas, porque jogar ele no te obriga a inventário. passar por um inventário judicial. Né? E, novamente, a gente vai ter incidência tributária da mesma forma, porque a gente vai jogar para o inventário judicial e lá vai ter toda aquela incidência tributária que a gente comentou antes. Só um adendo, Felipe, bem rapidamente, a gente tinha comentado sobre o inventário judicial e extrajudicial, e o extrajudicial eu praticamente não trouxe, eu deixei para o final justamente por esse detalhe do testamento. Como que funciona o inventário extrajudicial? A gente não pode ter herdeiro menor de idade, né, ou incapaz, né, em geral. Não podemos ter discussão entre os herdeiros e não podemos ter testamento. Ou seja, é Bem raro. praticamente um inventário perfeito. Né? Aí só nessa conta, que é raríssimo. Mas tem um detalhe. Além, claro, da tributação que você já comentou antes, que incide da mesma forma. Tem um detalhe que, ultimamente, os cartórios de títulos, que são os cartórios que fazem escritura pública, aquele que faz escritura pública de compra e venda de imóveis, etc., são os cartórios que fazem os testamentos ou os inventários extrajudiciais. Ultimamente, esses cartórios, que são regidos pelo Tribunal de Justiça de cada estado, têm inflacionado demais As mesmo, taxas, né? o custo de se A gente fazer tem um falado inventário aqui dos extrajudicial. impostos, né, doutor? Eu falei do IPCMD, das alíquotas e tudo mais, mas todas as hipóteses de sucessão, ela envolve diversas taxas, né, diversos custos, né? Até mesmo a questão do advogado, né, doutor? A gente tem os honorários aí fixados pela OAB, que a gente sabe que também não é muito seguido, né? Mas a gente já consegue ter uma ideia também de, além desse custo de imposto e tudo mais, quanto que a família vai estar desembolsando aí para poder resolver todos esses conflitos, para poder deixar isso tudo legal, né? A parte tributária é a tua área, né, que você falou. Mas, além disso, a gente tem que lembrar desses custos, dessas taxas. Né? A gente está falando ali de custos de processo judicial, com inventário judicial, ou também as custas os emolumentos, que a gente chama de um cartório, para lavrar uma escritura de inventário judicial. E justamente esses emolumentos e a FUNREJUS, etc., que com o passar do tempo a gente tem visto um aumento muito grande. Eu vi uma notícia, salvo engano, é Rio de Janeiro. Eu vi uma notícia há pouco tempo atrás, que eu acho que é Rio de Janeiro, sim. A taxa para se lavrar uma escritura de inventário extrajudicial no Estado estava sendo inflacionada em 1.200%. Ou seja, o valor ia extrapolar assim, qualquer coisa da realidade, sabe? Totalmente sem nexo.
ou seja, está inflacionando de todas as formas, né? Seja no judicial, no extrajudicial. Você falou da tabela do OAB. O que a gente tem de tabela basicamente? Pelo menos a última vez que eu vi aqui, da tabela, cada seccional, né, que são por estados, cada seccional faz a sua tabela. Nós temos aqui a tabela do Paraná. A última vez que eu observei lá, nós tínhamos o percentual de 7% de todo o patrimônio, no caso do inventário sem briga, ou seja, inventário judicial perfeito, que é raro de acontecer, e 10% em caso de litígio, né, em caso de a gente ter aí alguma divergência entre os herdeiros. 10% sobre o patrimônio, não é sobre aquilo que o pai, a mãe que está viva ainda, o herdeiro que ficou, ou um dos herdeiros vai receber. É sobre o patrimônio total da família. A gente já colocou ali pelo menos 4% de TCMD, né? Vamos jogar mais 10% de honorários aí, mais alguma coisa que eles vão ter que gastar aí com custas e tudo mais, né? É um percentual representativo na família. Nós estamos falando ali de 1/5 do patrimônio total que ele vai dispor para poder passar pelo processo de inventário, né? Eu vi, eu acho, se não me engano, foi hoje que eu passei por um artigo publicado na internet, comentando que alguns estudos já estimam aí que, em média, para você passar por um inventário, por uma sucessão no Brasil, da forma com que a legislação comum nos traz, que é o Código Civil, representa geralmente 20% do patrimônio da família. Então, é uma representação bem representa muito, relevante. Mas a gente realmente sabe o tanto que isso vai afetar o patrimônio da família no final, né? E aquela questão que nós já falamos, tá? Vender um imóvel, vai ter que levantar esse dinheiro de alguma forma aí, né? Acaba realmente ficando mais pobre do que ela estava quando os patriarcas estavam em vida, né? Por isso que o planejamento ele é tão importante, né? E um planejamento sempre bem orientado também, né? Não só esse planejamento, vou doar em vida, vou sair fazendo o que eu acho aí e vai dar tudo certo, né? Procurar um profissional de quadro aí que seja sempre de confiança da família, né? E que seja de preferência especialista A na gente tem área. também, né, doutor, Uma coisa se me permite falar interessante, né? aqui um pouco sobre as tendências desse imposto, Sim. tá? Porque o ITCMD ali eu falei, né, que o Brasil a gente vai de 2% a 8% e que no Paraná ali a gente tem 4%, né? E o pessoal fala, vamos tentar aí, é bastante, coisa e tal. A gente tem assim, tendencialmente, o Brasil ele é um dos impostos mais baratos do mundo quando a gente se fala em herança, tá? A gente sabe que a carga tributária total do Brasil é um dos maiores, mas nesse fato em específico aí, por algum motivo, ele é um dos mais baixos, né? Então a gente tem aí a Tax Foundation que divulgou uma lista de impostos cobrados a nível mundial, né? Os países que mais cobram, os que menos cobram. Então a gente tem lá no topo do ranking lá, hoje a gente tem o Japão, que ele chega a cobrar 55% sobre a herança, né? Então é para a família realmente não deixar essa herança, né? A gente tem a Coreia do Sul que vem ali logo atrás com 50%, mas assim, quando a gente pega também países de extrema direita aí, do capitalismo, os Estados Unidos, que representa isso, o próprio Estados Unidos hoje ele é de 30% o imposto dele, né? Então, assim, a gente já vê aí o governo atual falando muito sobre taxação de fortunas, sobre refazer o sistema tributário do Brasil, e com certeza isso aí está em pauta, né? A gente tem uma tendência aí de que esses impostos venham a subir aí com o passar do tempo, né? Esse 4% que a gente tem hoje aí, a gente vai sentir falta dele ainda, porque eu tenho certeza, né? Acho que até o doutor pode me falar aí que deve ter projetos aí de lei. 4 a 8%, né? Hoje a gente tem a alíquota máxima aí, estipulado por uma resolução do Senado Federal, estipula aí 8% como alíquota máxima do TCMD no cenário nacional. Daí cada estado regulamenta a sua, né? Por isso que você no começo falou ali de alguns estados que tem uma alíquota menor, outra maior, né? Aqui no Paraná é 4%. Mas o que dá a impressão, quando você falou ali dos outros países, é que o governo, não só do Brasil, ou só de direita, só de esquerda, mas no mundo todo, parece que os governos não querem que as pessoas tenham herança, né? Então, quer dizer, o
que eu vou ter, então? Né? Eu vou construir meu patrimônio, se eu morrer, isso é herança que eu vou deixar. E aí? Então, eu não posso construir patrimônio como que é. Né? Aqui no Brasil, a gente tem se falado recentemente aí em taxação de grandes fortunas, é um assunto que está bem em pauta aí. E eu acho que a incidência de grandes cargas tributárias na sucessão, né, na herança, através do ITCMD, é uma forma de taxação aí de grandes fortunas, né? Para desincentivar as pessoas físicas, ao menos, né, que é o que a gente tem, o cenário que a gente tem hoje, a acumular patrimônio. Esse é um cenário. E como que o país tem se comportado? Isso, seja do governo atual, seja do governo anterior, porque a gente tem duas câmaras, né, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federal, que são câmaras legislativas, né, que fazem projetos de lei e aprovam leis. Nós temos projetos em ambas as casas, trazendo aí diversos projetos assim voltados para o aumento da carga tributária do CCMD. Mas não só isso, mas estipulado de forma projetos assim bem diversificados, sabe? Tem projeto, para você ter uma ideia, que eu já observei, que tenta passar a competência do ITCMD para o município, que é estadual. Então, tenta passar para o município arrecadar isso e estabelecer qual vai ser a alíquota, porque o município já arrecada o ITBI, o município já tem essa dinâmica, né? Sobre imóveis, então vai ser um pouco mais fácil, talvez. Tem projetos que trazem aí a proposta de aumento da carga tributária por si só, a alíquota máxima hoje é 8%, nós temos projetos que vão de 18%, a alíquota máxima, até 25%, só que o projeto mais está em andamento, é o projeto de lei que mais tem apoio, vamos dizer assim, lá no Senado, é o projeto que estipula aí a carga tributária a alíquota máxima do ITCMD em 25%. Ou seja, se nós estamos falando aqui que a gente tem uma carga tributária de 4%, que é prejudicial para o inventário, prejudicial em todas essas hipóteses que a gente está trazendo, mas que com todos os outros custos pode representar 20% do patrimônio, se essa carga vai chegar a 25%, naturalmente no Brasil, se passar por um inventário, vai significar perder 50%. Isso vem daquela premissa do Estado máximo, né? Eles tentam ter controle de tudo, então eles querem arrecadar mais, inclusive a herança da família, né? Assumir o controle do patrimônio da família ali. E a gente tem sempre aquela problemática também, né? Que as famílias que estão mais preparadas, geralmente que têm mais poder aquisitivo, elas vão com certeza buscar, primeiramente, um planejamento para fazer essa sucessão de uma forma diferente. A gente vê isso até internacionalmente, né? É muito comum você estar lá e ver, fulano de tal lá da lista da Forbes, sumiu da lista da Forbes porque o patrimônio dele foi todo para o instituto não sei o que lá. Ele doou tudo isso aqui para a empresa fulano de tal, não sei. Então, assim, a gente vê isso internacionalmente acontecendo. Então, quem tem a grande fortuna, na verdade, né, ele vai estar assessorado pelos melhores advogados, melhores contadores, vão fazer um planejamento em vida e vão dar uma forma desse valor não chegar até os cofres públicos, né? E quem acaba sendo o maior afetado é aquele que não esperava, que foi pego de surpresa, que não teve tempo de se preparar, né? Que da noite pro dia aconteceu, e vamos ver o que a lei diz, e acaba pegando uma taxa alta, assim, não tem para onde correr, né? É engraçado que a gente vê os milionários, os bilionários, eles são listados, e a Forbes faz essa lista com base nisso, não é com base no documento, a Forbes não tem acesso a tudo, né? É com base na estimativa de participação societária, né? De quanto vale a empresa, as ações das empresas deles. Então, seria mais fácil se tudo isso, todo o patrimônio do Zuckerberg, tivesse o CPF dele. Por que não está? Né? Qual seria o motivo? Então, chama atenção, né? Por que esse pessoal todo costuma ter o patrimônio alocado num lugar diferente que não no CPF dele, né? E daí eu acho que a gente entra num ponto, Felipe, bem importante, que a gente está falando aqui das 3, ou se a gente inclui o inventário extrajudicial, 4 hipóteses comuns de sucessão, de planejamento sucessório, de planejamento de como você vai deixar o seu patrimônio, o dinheiro que você construiu, o patrimônio que você construiu,
os seus herdeiros depois da sua morte. Planejar isso em vida, né? Essa organização. Essas quatro mais comuns, que existem, tem essas grandes problemáticas que a gente citou aqui. Enfim, existe uma solução para isso? Não existe? O que a gente pode fazer para abrir uma... A hipótese que a gente vem trazer, né, nessa solução que a gente encontrou foi a holding familiar, né? Então a gente já vem explanando um pouco aí sobre a holding nos últimos posts do canal aí, né, da página. Então, o que é a holding, né? A holding ela é uma empresa que ela é dona de outras empresas, de patrimônios, e ali dentro a gente criou então esse sistema de sucessão, né? Porque ele é um sistema por quê? Vou te falar que, historicamente, a pessoa ela ouvia falar em holding, que geralmente vinham das grandes famílias, né? A gente tem famílias antigas, aí, tradicionais, brasileiras, aí, que já vinham com holdings e tal, e o cara ele fala, pô, isso aí vai ser uma solução para mim. Aí ele chega no escritório de contabilidade e fala assim, ó, eu quero abrir uma holding. Ele vai lá, constitui um CNPJ, bota um QNAI lá de atividade, holding patrimonial, e soca tudo lá dentro e fala, pronto. Eis a holding, está pronta a minha holding, e agora está tudo certo, né? Mas não funciona bem assim, né? Não funciona bem assim esse sistema todo de holding, e a gente desenvolveu aí, em parceria com o Dr. Nilson, esse sistema funcional de holding, né? Que ele vem pensando em todas essas problemáticas da sucessão, né? Desde da questão do controle, a questão da segurança, a questão custo, economia, né? Tudo isso aí a gente poder cobrir todas esses fatos, né? E o que é a parte que a gente tanto gosta, né, Nilson, da holding? É a gente poder pegar esse dinheiro empresarial, esse direito empresarial, né? A gente poder usar dessas leis, usar da liberdade econômica, né? A gente poder nadar nesse mar, que já abre as nossas possibilidades. Eu consigo prever coisas que eu jamais poderia prever ali no direito familiar, né? Sim. Prevenção é a minha área. Essa é a área que eu gosto. Porque eu trabalho com contratos, como eu disse no começo, é a minha área de principal foco. E o contrato, ele nada mais é do que uma prevenção, né? A prevenção de um problema futuro. Por que de um problema futuro? Porque se o futuro fosse perfeito e não fosse ter briga nenhuma, não tem nem por que eu firmar um contrato. Ó, Felipe, eu estou comprando esse carro com você. A gente sabe que no futuro esse carro, em 30 dias, né, que é o que está no Código Civil, esse carro não vai dar problema, esse carro não está alienado, não está com dívida, você vai transferir para ele depois de amanhã. Ou seja, se a gente sabe que o futuro vai ser perfeito, por que eu vou fazer um contrato com você? Agora, eu não sei se você vai transferir, se esse carro realmente não tem uma dívida que eu desconheço, né? Uma evicção, se esse carro, de repente, não vai dar um problema, tem um problema oculto, que pode aparecer dentro dos 30 dias, ou seja, o contrato existe para prevenir um problema que a gente não sabe se pode ou não acontecer no futuro. E dentro desse cenário, a gente tem os contratos societários, que são o que constitui uma pessoa jurídica, né? E na pessoa jurídica, através do sistema de holding, a gente faz exatamente o mesmo serviço, o mesmo trabalho de prevenção. Só que ela é uma prevenção um pouco mais além do direito contratual e do direito societário, porque ela bebe da fonte do direito societário, obviamente, porque é dali que se tira todas as possibilidades de você constituir diversas cláusulas que, por outros meios ali você não conseguiria, mas a gente consegue trazer um leque de possibilidades de prevenção muito além do direito contratual e societário, que envolve o direito sucessório, direito de família, né? Casamento, regime de bens, etc. A gente consegue prevenir tudo isso, todas as hipóteses de problemáticas vieses, né, que podem acontecer no futuro, inclusive débitos, né, a gente não falou aqui da segurança patrimonial, é uma coisa importante que a gente tem na holding, a gente consegue prevenir tudo isso através de um sistema bem montado, né, e bem gerido também, porque é importante dizer, né, não adianta você montar um sistema e não cuidar dele, né, é como se você trancasse um cofre e deixasse ele no meio da Avenida Brasil, né, com a chave em cima. Então, assim, trancou, tá ótimo, mas e daí? Você não vai ficar cuidando, vigiando ele, né?
E aí que entra, eu acho, um pouco do teu trabalho, que é bem interessante, dessa aliança que a gente fez, né? Junto com jurídicos, junto com contabilidade, que é pela manutenção. Toda pessoa jurídica depende de um contador para diversos lançamentos, né, dia a dia da contabilidade, mas também para planejamento Sim, com certeza. Essa nosso sistema de holding ele foi desenhado dessa forma e ele tem assim como essa principal vantagem, né, a gente ter essa montagem dele tanto do aspecto jurídico quanto do aspecto contábil, né? Não só do aspecto contábil tributário, que isso também é o que traz grande economia para a holding e é o que acaba viabilizando ela, né? A gente fala aqui de mil e uma vantagens da holding, mas o patriarca e os herdeiros, eles assinam o contrato quando eles veem a questão econômica financeira, né? Se não existir provento financeiro, não tem por que a gente fazer quase nada, né? Então, além disso, a gente também traz essa questão aí, essa parceria jurídica, contábil, mas um contábil, assim, na questão gerencial dessa holding a longo prazo, tá? Então, a gente você vai lá, vai sentar, vai fazer o teu planejamento, vamos criar o sistema, vamos dividir em várias empresas, vamos ver qual é a melhor forma, vamos fazer todas as cláusulas necessárias. Beleza, a holding ela está zerada. Só que é o seguinte, a morte ela pode vir a qualquer momento, mas ela pode não vir tão já também. Né? Então o patriarca montou todo aquele sistema, todo aquele esquema, e aí terminou a holding agora. Agora eu vou jogar isso aqui numa gaveta, igual eu jogo a escritura da casa, e acabou? Não, né? A gente vai ter que gerenciar isso a longo prazo, a gente vai ter que acompanhar. Então, até que haja a morte do patriarca, ele vai ter o controle total, então ele vai poder estar fazendo ali eventuais operações. A gente tem holding aí que tem empresas comerciais, empresas rurais, né? Ele vai estar fazendo operação, ele vai estar fazendo, às vezes, uma compra e venda de um imóvel, ele vai estar oferindo renda de aluguel, e tudo isso tem que ser gerenciado no mês a mês, no dia a dia, né? E às vezes, longe dos olhos do Sim, advogado, acaba passando muita coisa, né? Ele passa a fazer coisas que não estavam no planejamento. o advogado ele é muito acomodado, né? Não estou criticando nenhum colega em especial, nem a classe como um todo, é o meu exercício. Eu sou advogado, milito no judicial também, contencioso, mas eu tenho essa visão, sabe? O advogado ele está muito acomodado, o advogado comum está muito acomodado a solucionar problemas que já aconteceram, né? Eu, como trabalho com preventivo, eu vejo muito isso. Solucionar problemas que já aconteceram e não prevenir para que os problemas não ocorram, né? Mas aí quando você fala de cuidados, de manutenção, de controle contínuo, não é só colocar lá na gaveta a escritura, ou seja, nossa, vai dar um trabalhão. Não, na verdade isso é muito benéfico. Só que esses benefícios também, Felipe, é uma coisa assim, a gente precisa adentrar um pouco mais no mérito do que como funciona o sistema, como que o sistema é constituído. Eu acho até interessante, daí a gente está fazendo essa série de vídeos. Vamos deixar para o segundo episódio aí, a gente iniciar aí, falar um Isso pouco mesmo. sobre como que é construído esse sistema, Vamos como que é feito. adentrar a mais a fundo na Né? holding para poder explicar aí para todo mundo como que funciona isso, então, né? Como que ele se constitui, quais que vão ser as vantagens, como que se dá o provento econômico, quais são as seguranças que ele vai trazer, né? A gente tem que explicar tudo isso também, porque não é só falar, né? Isso acontece e tal, a pessoa vai fazer. Não, vamos explicar, até porque, assim, o sistema de holding, ele é um sistema personalizado, ele não teria como ser diferente, porque cada família tem suas particularidades, né? Cada família tem sua composição, número de herdeiros, número de patriarcas, a forma como está dividido o patrimônio, as atividades que ela exerce esse patrimônio. Então, a gente é muito personalizado, não teria outra forma. Então, a gente vai explanar para vocês aí nos próximos encontros mais detalhes sobre isso tudo, né? Vamos abrir a caixinha de perguntas para vocês ir mandando lá e vamos conversar bem a fundo como que isso se dá, como que acontece para você poder entender. Não, isso é para mim, é o sistema para minha família, vai dar certo. Ou para você também entender e falar, não é o momento, isso não é para mim, não é aquilo que eu esperava, né? Difícil que aconteça, porque eu já vi holding aqui de gente muito jovem, de gente que não tem filho, né? A gente já vê muita coisa, assim, porque quando a pessoa vê, ela fica vislumbrada mesmo o tanto de coisa que é possível fazer
E aí ela entende o porquê que internacionalmente ninguém deixa o patrimônio em pessoa física, por que a pessoa não tem que ser dona de patrimônio, por que isso não tem que estar concentrado ali no CPF dela, né? Vamos explanar isso aí nos próximos encontros. E eu espero que a gente consiga, nesses vídeos, ao longo dessa série, provar para quem está assistindo que, de fato, esse quarto elemento, essa quarta hipótese de sucessão é, de fato, a melhor. E, como eu falei antes, na minha opinião, a única vantajosa, porque as outras já são desvantagens, né? Mas que seja bem claro, né, que isso fique bem claro e que a gente consiga convencer as pessoas que assistam que é o melhor sistema, né? E principalmente que a gente consiga deixar bem claro todas essas vantagens aí que são extracurriculares, né? Que a gente não está falando só de vantagem do ITCMD, vantagem de não ter disputa de herdeiro depois, mas outras diversas vantagens que eu acho que você vai conseguir explicar bem do dia a dia da contabilidade aí, que é a economia tributária. Isso aí, né? pessoal, Beleza? convidar vocês aí para seguir a página, quem não segue ainda, vamos deixar combinado aqui, então, nosso próximo encontro, dia 23, próxima quinta-feira, esse mesmo bate-local, esse mesmo bate-horário, a gente se encontra aí e vamos começar a explanar mais sobre holding, vamos falar todos esses detalhes aí, tirar dúvida de vocês e tenho certeza aí que o conhecimento vai ser bom para todo mundo. Beleza? Tá. Beleza, ótimo. Valeu, Obrigado, pessoal. Felipe. Uma boa noite para todo mundo aí. E Obrigado pela vamos... atenção. Sei que no horário da noite tem muito dedica para a família, né? Então, obrigado pela atenção de vocês aí. Estamos à disposição. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.